A sua vida vai perdendo a cor e você percebe que vai perdendo o sentido da sua existência. E aí você ouve de alguém que você está em depressão. Quero começar a reflexão hoje partindo de algo muito simples, mas ao mesmo tempo muito difícil de encarar, porque a depressão não começa de repente, ela não surge do nada, ela vai se instalando aos poucos. É um processo silencioso, muitas vezes, e que também acontece de uma forma invisível para quem está do lado de fora, ou até para quem está vivendo esse processo. Essa semana nós tivemos um caso de uma perda próxima de uma menina jovem numa cidade do interior de São Paulo, e é uma situação, circunstâncias que acontecem muitas vezes e até com muita frequência ao nosso redor e que nós não conseguimos compreender. Não sabemos ao certo se tinha alguma coisa profunda acontecendo com ela, mas a gente não pode negar que nesse caso essa pessoa não estava bem. E isso obriga a gente a olhar para algo que muitas vezes nós preferimos evitar. Uma situação de tragédia que está acontecendo, no caso aconteceu próximo de nós, e que nós desejamos evitar. E uma situação que muitas vezes nós temos dificuldade de acolher ela, a família, ou de nomear, e que podem ser processos depressivos que nós temos dificuldade de acolher antes que cheguem num ponto extremo. A nossa sociedade tem dificuldade de falar sobre depressão sem recorrer a rótulos que são rasos ou até ficar espiritualizando demais, dizendo que isso é falta de fé ou de baixa energia. Muita gente reduz tudo a um processo de um problema psíquico, como se o sofrimento humano pudesse ser explicado apenas por uma questão de neurotransmissores. Mas a verdade é que o processo depressivo está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Ele é multifatorial, complexo e que envolve o corpo, a mente, que envolve a história do indivíduo, envolve vínculos, o sentido de vida e também a espiritualidade. Nós poderíamos dizer ainda que o processo de depressão envolve três dimensões importantes. Uma dimensão física, uma dimensão mental, sim, e também uma dimensão espiritual. E é importante falar sobre essas três perspectivas, porque o físico tem a ver com a minha cabeça, com o meu corpo. O espiritual tem a ver com aquilo que habita esse corpo físico, independente da sua crença religiosa. Então, eu acredito que eu não sou apenas um corpo físico, eu sou um ser que habita esse corpo. Eu sou uma consciência, eu tenho uma consciência. Eu sempre digo que eu tenho uma consciência que sou eu, e se tenho uma consciência que sou eu e que habita esse corpo, eu preciso cuidar desse corpo que é a minha ferramenta. Meu avô dizia que nós temos que cuidar do nosso automóvel, que nos leva para todos os lugares que nós queremos. Nós temos que cuidar dessa ferramenta, não só por uma questão estética, mas também para poder me abrigar enquanto eu estou aqui dentro. Então nós cuidamos do físico para poder acolher também esse espiritual que está aí, que o nosso corpo é nossa casa, nossa morada. Mas a mente tem a ver com os pensamentos, a mente tem a ver com as nossas crenças. Então a mente é os pensamentos e o corpo é a casa. Então esse campo energético espiritual tem a ver, na verdade, com transcendência, você transcender, entender que tem algo maior aí por trás, independente da sua crença religiosa, daquilo que você acredita. O nome que você vai dar para isso, que é maior, é seu, está dentro daquilo que você acredita. Mas nenhum de nós podemos negar que, de fato, acreditamos que existe. Mesmo a pessoa que não acredita em religião nenhuma, que é ateu, acredita que tem algo, uma força maior, que ele chama de energia, ciência, biologia, enfim, ele vai entender como ele quiser. Mas nós precisamos entender essa dimensão e falar sobre isso também. Sem a harmonia desses três campos, dessas três dimensões, corpo, mente e espírito, não existe felicidade. Muita gente acha que o oposto da felicidade é a depressão, porque o depressivo não vê perspectiva de nada. Na felicidade, eu me ilumino independente de qualquer coisa. Eu não dependo do outro para colocar luz em mim. Esse é o processo de felicidade. Eu me ilumino independente de qualquer coisa. Na depressão, ela representa o escuro, um escuro que eu não consigo nominar nada e também não vejo possibilidade de luz. Quando falamos sobre depressão, falamos muito sobre a doença, mas não falamos sobre o ser humano que sustenta essa doença, o ser humano que adoece. E isso é uma coisa bastante importante, olhar para o sujeito, para esse indivíduo também.
quando começamos a falar sobre depressão, na primeira onda, no primeiro momento, falar sobre a sintomática, isso é importante porque a gente tem que tirar a depressão da estante. Falar, ó, tem algo aqui que a gente tem que olhar, aprofundar. Tem algo que nós começamos a provocar e entender. Que você fica com seus pensamentos negativos, você perde a vontade de viver, você não dorme bem, tem mudanças físicas aí. De repente, insônia ou outros sintomas físicos que são importantes. Mas agora a gente começa a olhar, e é importante olhar para esse indivíduo. E a sociedade ainda tem muita dificuldade de falar sobre esse tema sem recorrer a rótulos básicos. Então, de um ponto de vista psicológico, a depressão não é simplesmente tristeza. A tristeza é uma emoção humana que é básica, que é saudável e muitas vezes necessária. Inclusive necessária. Dizem que a dor é um processo que a gente precisa passar para poder crescer, para poder desenvolver. É a dor que faz a gente se movimentar, não é a alegria, né? Muitas pessoas acreditam nisso, que quando eu estou feliz na minha vida, eu corro o risco de ficar estagnado, preso à felicidade. Mas quando eu sinto dor, aquele ditado que quando bate água na bunda a gente se mexe, a gente entende que através da dor a gente se mexe, cria coisas, evolui, desenvolve. Então, talvez todas as tecnologias que nós desenvolvemos até hoje são criadas a partir de momentos de crise que nós criamos, né? E desenvolvemos, que nos levam a criar soluções que nos colocam numa situação melhor de vida. Mas a depressão é outra coisa, é um estado psíquico de esvaziamento, de perda de vitalidade, de uma diminuição da capacidade de sentir prazer, de sentir interesse. Nós perdemos conexões, né? A pessoa não simplesmente sofre porque está triste, mas ela vai mesmo se desligando da vida. E de repente, o primeiro sinal que precisamos entender não é o choro, mas a angústia, essa anestesia emocional. Então, o meu papel hoje, o meu desejo é poder trazer também essas reflexões, essas provocações e um pouco de luz nessa temática. Então, se você quer entender esse processo, cuidar mais de você, cuidar mais do outro que está do seu lado, vem comigo, fica até o final aqui, para que possamos desmembrar um pouco sobre esse processo, entender o que é isso e como funciona isso tudo. Eu sou Rodrigo Oliveira, sou psicólogo, professor, terapeuta de várias práticas integrativas e hoje eu quero então provocar aqui algumas reflexões e esclarecer algumas provocações sobre esse tema que parecem tão densas muitas vezes, mas que tem vários sinais que não é só o choro. Às vezes anestesia emocional, onde a pessoa começa a dizer para você frases de que a vida não tem graça, de que ela acorda cansada, mesmo que esteja dormindo, que já não sente mais nada, que faz coisas no automático, que a vida não tem sentido, que não queria estar aqui, que não queria comer. Muitas vezes ela manifesta esse desejo que a gente não compreende, um desejo que não é morrer, né, de morte física, mas é de tirar dor, que, como nesse caso que eu citei no início, são situações e sintomas que estão muito próximos de nós, de você que está aqui, ouvindo aqui, assistindo, está muito próximo de você, com certeza você conhece o caso de alguém que passou por um processo depressivo muito forte, angustiante, e às vezes situações que levaram também à interrupção da vida, ou uma tentativa. Então o desejo nessas pessoas é parar a dor, muitas vezes. Eu escuto relato nesse sentido há muitos anos aqui na clínica. Nessa cena que eu contei, dessa semana, ela chegou a comentar com uma amiga que estava com uma dor na alma. E quando eu vi essa amiga contando a história, isso me pegou muito forte, né? Dor na alma, como é que a gente acessa uma dor que está na alma? Ela fazia acompanhamento psiquiátrico, parece que fazia psicoterapia. Nesses casos específicos, eu não sei como é que era o acompanhamento, não posso dizer nada sobre isso, mas eu fico pensando mesmo, né, sobre essa dor. Como é que a gente sana e cuida dessa dor? Será que a gente precisa olhar para essas dimensões físicas dela, emocionais também, e também alinhar essas dimensões, porque se a gente não alinha, parece que fica faltando alguma coisa e a gente não alcança a tal felicidade. Eu posso estar alinhado espiritualmente, né, com a minha religião, alinhado muito bem, também fisicamente, cuidando do meu corpo, mas e a minha cabeça, as minhas emoções? Como é que elas estão? Como é que estão meus pensamentos? Como é que estão os seus pensamentos? De repente os pensamentos são bons, né? A cabeça está boa, a espiritualidade está conectada, mas se meu corpo não está alinhado comigo, isso gera problema. Então a gente tem que olhar as três dimensões, prestem atenção nisso. Essa fala sobre aquela situação de dor na alma, quando eu ouvi naquele momento, nós estávamos ali dentro de um processo ali, velando, e eu pensando como isso é forte, que situação difícil aqui, né? Então isso é um ponto central
porque às vezes a depressão se manifesta quando o indivíduo passa a viver conectado com o próprio desejo, preso aos papéis, obrigações, expectativas externas, a histórias que às vezes não fazem sentido para ele, e aos poucos a nossa psique vai entrando no modo de sobrevivência, e você acaba funcionando, mas não vive. Então, no campo neurológico, psicológico, a gente sabe que depressão está associada a alterações importantes do funcionamento cerebral, mudanças no teu circuito interno, relacionadas a vários fatores, como motivação, recompensa, regulação emocional, estresse. São estruturas, né, como o córtex pré-frontal, a amígdala, o hipocampo, todos eles passam a funcionar de uma forma diferente e o cérebro passa a funcionar no estado de hiperalerta ou hipoativação do prazer. Por isso que a pessoa deprimida às vezes não melhora só com pensamento positivos, práticas de mindfulness. Às vezes não funciona, né? E às vezes não dá certo porque o cérebro já está no momento que ele não responde aos estímulos da mesma forma. Ele está com uma dificuldade de processo, de antecipar prazer, futuro. Então o futuro para quem está deprimido não é um espaço de possibilidades, é um vazio. O presente também. Então, se é um processo que afetou a parte fisiológica, neurológica, não é só prática de pensamento positivo que funciona. Tem uma questão neurológica que tem que ser avaliada e cuidada também. Mas o contrário também é válido. Se tem uma questão neurológica que está bacana, conservada, algumas práticas aí vão ser bacanas e algumas práticas complementares vão ser importantes também no processo. Eu trabalho numa perspectiva física, emocional, energética, espiritual. Eu transito nessas 4 dimensões, não só 3, mas 4, né? Físico, mental, emocional e espiritual. E também vou entendendo que nós temos que olhar para todos esses processos com muito carinho. Então entendemos que depressão tem questões neurológicas, fisiológicas que mexem com a gente. Nós temos neurodepressivos aí, que processos neurodepressivos que evitam, inclusive, que são naturais, como dopamina, endorfina, que ajudam a gente a lidar com os nossos processos naturais, com a sobrecarga, inclusive diária, e eles ajudam nós a entrarmos no processo para evitar a depressão. Então, ajuda nesse processo. Mas se de repente tudo isso falha ou está falho, algumas perspectivas, inclusive religiosas, algumas práticas integrativas, holísticas, dizem que qualquer adoecimento físico já iniciou no campo emocional antes, ou até foi além, bateu num campo energético, espiritual, depois refletiu no emocional e depois reflete no físico. Então, se eu estou numa disfunção neurológica com essa leitura, é porque isso já foi afetado. Se eu estou com uma disfunção na dopamina, serotonina, na endorfina, já tem algo afetado no emocional e talvez até energético. Então, pode até ser, se você acredita nisso, né, estuda isso, temos que entender todos esses campos. Mas a pessoa que está acordando de madrugada, não dorme direito, o metabolismo dela, a serotonina dela, que é uma substância que está no teu corpo envolvida no processo de depressão, não está funcionando bem. Pode ser um ataque espiritual? Pode ser, mas precisamos entender que quando você tem essas alterações, identifica através de uma polissonografia, de um estudo do sono, o deprimido, ele não faz um sono profundo. Ele geralmente, algumas pessoas que dizem que não sonham. Uma vez eu disse isso num atendimento com uma pessoa sobre a questão do sono dela. E era interessante essa discussão, que gerou alguns dados importantes. Em alguns casos, de fato, a depressão, a pessoa com depressão não sonha. Isso é confirmado nos atendimentos, é um dado. A pessoa acorda no meio da noite, não consegue completar o ciclo do sono, tem dificuldade de entrar no sono profundo. Diferente do ansioso, que deita na cama, fica rolando muito tempo e não consegue dormir. Mas quando pega no sono, vai embora. Agora o depressivo não, ele deita e desmaia, está cansado. Mas ele acorda no meio da noite, não consegue descansar, não consegue sonhar, não entra no sono profundo. Então tem uma parte física, fisiológica ali também acontecendo. Pode ser uma influência de uma questão energética? Pode ser. Mas é preciso olhar todos esses campos. Tem uma questão física que precisa ser cuidada. Tem uma questão mental, emocional. Podem ter as 4 dimensões aí atuando. Pode ser apenas uma delas. Que de repente espiritualmente está bacana. As relações da minha vida estão tranquilas, mas tem uma questão aí que vai ser complicada, fisiológica. Eu tenho um caso clínico de uma pessoa que foi encaminhada por um profissional com queixas depressivas. Iniciamos o processo terapêutico e, resumindo a história, estávamos há um tempo já juntos e eu pensando, olha, tem uma coisa curiosa aí.
Porque parece que está na dimensão emocional e mental, parece que está tudo bem. A maneira como ela percebe a vida, como ela se relaciona. Lógico que tinha alguns conflitos e dificuldades, mas eram naturais, faz parte da vida. Ela sabia lidar bem, o processo mais equilibrado, mas tinha uma coisa complicada, porque ela sentia muito cansaço, desânimo, não conseguia dormir direito, inquietação, e ela iria fazer um exame ginecológico, né, com a ginecologista dela, e pediu uns exames, e eu falei, olha, vai ser interessante olhar esses exames para a gente poder entender se tem algo a mais. Bom, saiu o resultado do exame, e aí foi identificado que ela tinha, assim, algumas alterações hormonais, algumas deficiências aí de recompensa de vitaminas, de B12, ácido fólico, magnésio também. E aí estavam ligados provavelmente a processos depressivos importantes, são importantes inclusive essas vitaminas para a formação de neurotransmissores. E olha só que interessante, né? A gente sabe que tudo isso afeta diretamente o humor, a energia, a função cerebral, e esses níveis baixos dela levaram a uma sensação de fadiga, de mau humor, de desânimo, e ela foi fazer os exames, identificou isso tudo, passaram medicações e reposições hormonais, vitamínicas, e não era uma questão para psicotrópico, era uma questão para esse tipo de trabalho, era um outro tipo de prática, de condução. E ela foi somando com as coisas que ela já fazia, porque ela se cuidava, o relacionamento bem, fazia atividade física, pronto. 3 meses de reposição, cuidado com psicoterapia, não tinha mais depressão. Então, entende? Tem pessoas que às vezes são um processo específico, trabalham numa perspectiva, mas de repente a gente vai entender que tem outra coisa, e ela foi encaminhada por um profissional da área de saúde. Então, assim, é hormonal, é espiritual, cada caso é um caso, a gente tem que olhar isso tudo individualmente e coletivamente, não dá para generalizar. Não adianta você, de repente, vai fazer uma pesquisa, uma busca no Google aí, ou inteligência artificial. Eu estou trazendo várias bases, mas é importante trazer uma coisa com clareza. Essas alterações neurobiológicas também não surgem do nada. Aquilo que é espiritual também não surge do nada. É consequência de histórias de vida, perdas não elaboradas, traumas emocionais, relacionamentos abusivos, abandonos excessivos, autocobrança, silenciamentos, sofrimentos, que também, se não forem cuidados, dentro de uma perspectiva psicoterapêutica, também afetam, né? A pessoa que tentou viver a vida respondendo à expectativa dos outros. Se não cuidar da parte emocional é muito complicado, não adianta só tomar medicação. Muita gente aí toma só medicação, não faz terapia e quer cuidar desses âmbitos. Então, tem que buscar essa ou outras práticas, né? Não deixa de buscar orientação profissional especializada, psicoterapia, não deixa de fazer práticas de autocuidado, né? De cuidar de todos esses aspectos, porque isso é importante. Esse caso que eu citei no início, que provocou essa conversa de hoje, falar sobre depressão, eu não sei se aquela menina estava em estado depressivo, né? Eu não posso afirmar, não sou terapeuta dela, não fui terapeuta dela, mas é interessante porque soma isso, aí soma com outras questões. Nós estamos no mês de Janeiro Branco, é um mês de atenção e cuidado em saúde mental. E como no canal aqui a gente sempre fala de psicologia, de espiritualidade, precisamos falar sobre isso e trazer mais sobre essas questões também. Da clínica, no dia a dia, dos atendimentos, que sempre chegam pessoas que sempre foram fortes, deram conta de tudo sozinhos, né? Sustentaram tudo, pais e filhos, e a gente vai entendendo que depressão aparece quando esse personagem forte já não se sustenta mais. Quando o corpo, a psique dela diz, olha, já não dá mais, não aguento mais. Então é um campo delicado, mas também necessário. O suicídio raramente é um desejo real da pessoa. Na maioria dos casos é um desejo de cessar uma dor, de interromper um sofrimento que parece interminável e que a pessoa não quer deixar de existir, ela só quer deixar de sofrer. E a solução que ela acha que tem é essa. E por que eu estou amarrando isso com a questão da depressão? Porque muita gente tem medo do processo depressivo levar a um resultado de tentar sair desse processo de dor e cometer esse ato contra a própria vida. Muitos familiares têm medo disso. Então, a gente não identifica os sinais. Muitas vezes eles existem, quase sempre existem, e quase sempre a gente não consegue identificar. A gente não consegue ver mudanças bruscas aí de comportamento, não repara nos sinais. É difícil para quem está no dia a dia de poder perceber, né? Que a pessoa perde interesse por coisas que ela achava interessante, alteração do sono, uma sensação de que está inadequada, que a vida é inadequada, culpa. Mas culturalmente nós temos dificuldade de levar essas questões mais a sério. Nós precisamos mesmo assim olhar para isso e parar de normalizar frases do tipo
isso é um drama, isso é besteira, todo mundo passa por isso, ou isso é só uma fase, vai carpir um lote que passa, vai lavar uma louça, né? Que depressão é falta de louça para lavar, falta de coisa para fazer. Tem que parar de normalizar essas frases e achar engraçado. E nós precisamos começar a normalizar e reforçar frases como: quando a pessoa diz que está cansada e não aguenta mais, a gente poder aprender a acolher, fazer uma escuta adequada, sabe? Encaminhar, que é difícil coisas dentro de casa que a gente não consegue perceber nas nossas relações. E é interessante porque isso não é só uma fase. Quando o sofrimento está se prolongando e cronifica, isso não é só uma fase. Eu passei por situações de fases na minha vida complicadas, que eu estava no estado de humor deprimido, beirando um estado depressivo. Passei por sofrimentos prolongados, profundos, cronificados, e talvez a maioria de vocês também. E o processo terapêutico, para mim, foi importantíssimo, além de outras práticas que eu já realizava, para eu entender o meu momento. Por que eu estou ali? Por que eu preciso olhar, de fato, né? O que eu preciso olhar que no fundo eu não quero ver, do ponto de vista existencial. E isso eu falo até com muito cuidado: depressão pode ser entendida como uma crise de sentido. Não o sentido moral ou religioso, mas o sentido profundo da palavra sentido, que é direção. O significado de orientação interna, nossa bússola interna. Quando a vida perde o sentido, ou a gente não tem um sentido, a nossa psique adoece. O Viktor Frankl, ele falava isso em alguns escritos dele. Ele criou a logoterapia. E ele dizia que se o ser humano não suporta o sofrimento, é porque provavelmente já perdeu um sentido na vida. Se não tem sentido, não tem por que continuar. Então ele perde essa bússola interna. Então a gente sabe que a gente não resolve essas coisas com frases prontas, né? Dizendo para a pessoa, de repente, que ela tem uma espiritualidade vazia, ou tudo acontece porque tem um propósito, confia. Às vezes essa frase, ao invés de ajudar uma pessoa, pode gerar um sentimento de culpa, de inadequação. Então tem que tomar cuidado. Um trabalho terapêutico é reconstruir passo a passo a capacidade de sentido, de desejar, de se vincular à vida novamente, né? Olhar para os vínculos. Então, tratar a depressão exige um olhar integrado, psicoterapia para elaborar histórias de afeto, as questões emocionais, algumas situações de acompanhamento psiquiátrico quando for necessário, sem demonizar a medicação, claro. Mas quando tem questões fisiológicas envolvidas, neurológicas envolvidas, mas a mudança do estilo de vida é importante, o sono, a alimentação, reconstrução de vínculos. Para quem tem uma abertura maior, inclusive, é importante as questões espirituais vinculadas aí à sua igreja, à sua religião, poder olhar para isso tudo, inclusive, e poder entender, olhar para esse trabalho energético, de repente espiritual, e entender que o que é importante é se vincular a um trabalho que não negue a sua dor, mas que te ajuda a sustentar o teu atravessamento. O que tem sentido espiritual para você no processo, beleza, mas não pode negar a sua dor, não pode dizer que isso é besteira. Então a gente está aqui, Janeiro Branco, sinalizando esse simbolismo, e nós vamos olhar para essa saúde mental como responsabilidade coletiva, não é só uma responsabilidade individual do sujeito, mas é uma responsabilidade minha também, é do sujeito, né? E é coletivo. Falar sobre saúde mental não é incentivar sofrimento, mas é prevenir um silêncio que pode ser fatal. Não podemos falar de sexualidade nas escolas porque isso estimula as crianças a ter relação. Ao contrário, falar sobre sexualidade é evitar, é prevenir abusos, é mitigar riscos, inclusive, é trazer consciência. Falar de saúde mental nas escolas não é incentivar suicídio, incentivar sofrimento. É ao contrário, é prevenir o silêncio, que pode ser fatal, né? Conversar sobre alguns temas gera conhecimento, gera troca. Então você tem que aprender a escutar de verdade, a se corrigir. Você sabe escutar sem corrigir? A maioria das pessoas não sabe escutar sem corrigir, sem minimizar, né? Escutar sem ficar espiritualizando tudo. Então, às vezes, o que salva não é dar o conselho, mas é a tua presença. A tua presença que diz ali, mesmo em silêncio, né? Você dizer para a pessoa: eu tô aqui, você não tá sozinho, tô contigo. Então, eu espero que essas provocações também sirvam para poder te provocar, para você poder reconhecer em si ou no outro alguns sinais e de repente você buscar ajuda ou encaminhar alguém para ajuda antes que esse sofrimento se torne insuportável. Porque se for insuportável, ele já cumpriu e está cumprindo o seu papel. Então, o maior equívoco que nós cometemos, talvez, é esperar o colapso
para que a gente possa olhar para nós mesmos. Esperar adoecer para a alma ficar vazia, a alma perder a cor, como o título aqui. E isso não é só um fracasso pessoal, mas é entender que tem uma coisa profunda aí que tem que ser vista, estudada, acolhida. Então, olha para você aí agora, olha para quem está do seu lado. O autoconhecimento não é luxo, é uma busca espiritual também. Tem os grupos aqui embaixo no link, clica para conhecer, para procurar entender, porque cuidado emocional não é fraqueza. É o contrário, é responsabilidade com a sua própria vida. Ter autoconhecimento é um gesto de amor também, que não desrespeita só a pessoa que sofre, mas todos nós que estamos ao redor, ao teu irmão que está aí do lado, que está sofrendo também. Então a gente acha que a gente não tem nada a ver com o outro, mas tem tudo a ver. Então, se esse tema te tocou, se permita não atravessar a sua caminhada sozinho, sozinha também. Vem caminhar junto com a gente, vamos juntos. Porque processos terapêuticos ou psicoterapêuticos existem para promover esses espaços de escuta, elaboração, reconstrução, onde o sofrimento não é negado, é compreendido, direcionado, e a gente não está aqui para julgar a sua dor, a gente está aqui para acolher. E a vida poder ir voltando pouco a pouco a fazer sentido. Considerando, inclusive, não trazer responsabilidade para o profissional. A responsabilidade de cuidado não é do profissional, é sua. Então assuma a sua parte de responsabilidade. Faça a sua parte, porque isso é mais importante. Então eu desejo que seja um convite para você olhar com mais cuidado para você. Então se esse conteúdo faz sentido para você, clica aí, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve, porque isso mostra também que esse conteúdo alcançou você e de repente fez sentido para você. Para poder trazer esse gás para mim também, para me inspirar a falar mais sobre essas temáticas. Então, clica, compartilha aqui, escreve para mim como é que isso ressoa em você, se fez sentido. Ou, de repente, nós temos espaços de cuidado aqui, os grupos terapêuticos gratuitos, grupos de estudo, grupo de qualquer coisa, porque ninguém se reconstrói sozinho. A nossa vida merece ser sustentada com mais luz e mais consciência. Eu espero que esse tema de hoje te traga algo novo, né? Uma provocação nessa temática, com mais consciência, mais presença na sua caminhada. Estou por aqui e a gente se encontra em breve para poder aprofundar mais esse e outros temas. Um abraço grande e até mais.